Olá, vamos falar um pouquinho sobre bibliologia, que é o estudo da Bíblia. Olha o que diz 2 Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ela faz muitas coisas por nós. A Bíblia é a revelação escrita de Deus para a humanidade, para mim e para você. E estudar bibliologia é saber como manusear essa estrutura de vida que a gente tem na nossa mão, na nossa biblioteca. Ler a Bíblia é vida. Deus sempre quis se revelar ao homem. Ele faz isso através da natureza, As obras dele o revelam. Depois ele se revelou através da sua palavra, que se tornou para nós uma regra de fé e prática. E por último, se revelou plenamente em Jesus, o Deus conosco. Vamos falar um pouquinho então da palavra de Deus. Ela foi escrita ao longo de mais ou menos 1500 anos. É tempo. E ela é dividida em Antigo Testamento, que é o livro sagrado dos hebreus, dos judeus, e o Novo Testamento, que é o livro sagrado da Igreja de Jesus. Vamos falar um pouquinho então sobre o Antigo Testamento. Ele começou a ser escrito mais ou menos em 1200 a.C., chegando a 400 a.C., no livro de Malaquias. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento são chamados de Pentateuco, que é o livro da lei. Os judeus chamam este livro de Torá. E depois nós temos os livros históricos, que contêm a formação do povo judeu, a formação desta nação, o propósito de Deus para esta nação. E depois nós temos os livros de sabedoria ou poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são os livros de sabedoria. Temos os livros proféticos, que são 17 livros. São livros que os profetas eram enviados, ou você vai ver isso dentro dessa história, e esses profetas deveriam reajustar a visão do povo de Deus, para que eles fossem fiéis ao seu chamado, de serem projetados para a glória de Deus. Então você conhece os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Nós temos também os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. São os profetas menores. E aí nós vamos passar agora para o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram escritos mais ou menos entre 50 depois de Cristo e 150 depois de Cristo. Os autores do Novo Testamento você conhece. Por exemplo, quem escreveu os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos, que foi Lucas também que escreveu, que é a história da igreja no primeiro século, maravilhoso. Temos as epístolas de Paulo, são as cartas, 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2 Tessalonicenses, 1º e 2 Timóteo, Tito, Filemon. E as epístolas gerais: Hebreus, Tiago, 1º e 2 Pedro, 1º, 2º e 3 João, e Judas, que é um livro incrível. Temos Apocalipse também, que vai falar do final dos tempos, do apóstolo João. Mas afinal de contas, o que é bibliologia? A teologia diz que ela é algo que nós devemos estudar a Bíblia de acordo com a sua origem, inspiração, autoridade. Nós devemos estudar e conhecer. E o objetivo disso é responder algumas perguntas que muitas vezes nos fazem. A gente pode confiar na Bíblia? Qual é o papel dela na vida cristã? Quem revelou e inspirou a Bíblia, esta palavra? Por que Deus se deu a conhecer através desta revelação? Pois é,
São muitas perguntas, mas nós temos respostas. Quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. Ele guia todos os autores a escreverem, mas sem coibi-los de serem quem são. Então o Espírito Santo é tão lindo que os autores são tão diferentes e o Espírito Santo guarda essa diferença. Ela é uma inspiração para nós. Deus inspirou cada palavra. Claro que respeitando o estilo, como eu já falei. Mas a base bíblica é a formação da nossa fé. Então, qual é a formação do cânon, daquilo que é santo para nós? O Antigo Testamento tem 39 livros, escritos em hebraico e aramaico, que pertencem à comunidade judaica. O Novo Testamento são 27 livros, escritos em grego, reconhecidos pela igreja. E essas porções são preservadas pelo Espírito Santo e pela história, graças a Deus. Temos traduções? Temos. A nossa tradução veio da Septuaginta, que eram aqueles 70 judeus que fizeram e transcreveram toda a Bíblia para o grego. A Bíblia é inerrante? Sim. Ela não erra nunca em tudo que afirma. Ela é infalível, então nós vamos falar sobre a infabilidade das Escrituras? Sim. Ela cumpre o seu propósito. Ela é a autoridade máxima sobre nós? Sim. Ela é a regra final de fé e de prática. Ela é suficiente? Totalmente. Ela constitui tudo o que nós temos que saber para viver em santidade, em comunhão com Deus. Ela foi feita pela iluminação do Espírito Santo, nosso companheiro. Ele quem ilumina, inclusive, o nosso entendimento para que a gente possa entender esta palavra. E não só entender, mas viver. E o propósito da Bíblia qual é? Revelar o caráter de Deus. Mostrar o plano da salvação em Jesus Cristo, o Senhor. Ensinar ao homem a viver de um modo santo, agradável a Deus. Unir o nosso coração ao temor do Senhor. Guiar a igreja na sua missão e na sua adoração. Não existe adoração sem missão, nem missão sem adoração. Conclusão: estudar a Bíblia é muito mais do que uma curiosidade acadêmica. É ouvir a voz de Deus. É reconhecer que este livro molda a nossa vida, fortalece a nossa fé e nos prepara para toda boa obra. Que ela te formate, que ela me formate, que ela possa formatar a igreja, que ela seja o pilar da nossa fé, a pedra angular da nossa construção, tanto no nosso caráter, nos nossos relacionamentos, quanto na obra das nossas mãos. Amém? Deus te abençoe.